Tudo começa pelo altar. Se você não começar pelo altar, você vai começar errado. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você hoje. Fica aqui até o final desse vídeo, que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, tá bom? Deixa eu te falar algo. Já curte esse vídeo aqui, comenta e compartilha aí com pelo menos 5 pessoas, tá? Vamos falar sobre tudo começa pelo altar, o sucesso na vida espiritual e na vida material do crente, ela começa pelo altar. Eu estou lendo o texto de Esdras, capítulo de número 3. A minha Bíblia está aqui comigo. Eu estava lendo aqui, me saltou isso na mente, eu disse, eu não posso guardar isso só para mim, eu tenho que compartilhar com as pessoas, né? Então, o texto de Esdras, capítulo de número 3, fala do tempo em que o povo está reconstruindo o altar. A nação de Israel foi rebelde a Deus e Deus enviou a Babilônia para castigar. A Babilônia invadiu o reino de Judá, que era o reino sul, e levou o povo que estava em Jerusalém para a Babilônia. Chegou lá na Babilônia, eles ficaram escravos lá por 70 anos. E aí depois de 70 anos eles retornam, né? O rei libera lá, o rei que estava ali naquela época reinando, aquela dinastia, permite que eles voltem para a terra deles. Então eles vão voltar para Jerusalém. Na chegada em Jerusalém, eles veem que está destruída a cidade. Mas o que me chama a atenção é que a primeira coisa que eles querem fazer aqui é a reconstrução do templo. E eles começam reconstruindo pelo altar. Então eles vão reconstruir o altar e depois vão botar os alicerces do templo. Estou olhando o texto aqui de Esdras, capítulo de número 3. E aí me chamou a atenção isso. É interessante, porque quando eles começaram pelo altar, tudo começou a dar certo para eles. Veio recurso para comprar madeira de longe, né? Então a madeira que eles tinham lá vinha de longe, então eles tiveram recurso. Deus moveu o coração das pessoas para gente de outros povos cruzarem os mares para trazer madeira para a reconstrução do templo, né? Então eles começaram ali a oferecer sacrifícios ao Senhor novamente, conforme a lei de Moisés, e conforme Davi também tinha dito, eles começaram a colocar os levitas e os cantores para servir ali ao Senhor, oferecer os sacrifícios e adorarem a Deus. E o que me chamou a atenção é o seguinte, presta atenção nisso aqui, já curte, eu sei que não curtiu, ainda está assistindo o vídeo até agora não curtiu, curte para essa mensagem chegar para mais pessoas, o YouTube entender que é importante eu mandar isso para mais gente, tá? Quando eles começam a oferecer sacrifício ao Senhor e começam a colocar os fundamentos do templo, é muito lindo, porque eles unem os levitas, que era de uma tribo, com o povo de Judá, que era de outra tribo. O altar é o segredo. Se você começa pelo altar, tudo prospera. Deus move o coração das pessoas. Deus move as pessoas em seu favor. Deus move as situações em teu favor, desde que você comece pelo altar. O altar é símbolo do sacrifício. O altar é símbolo da entrega para Deus, da adoração. Ao mesmo tempo que a gente sacrifica algo para nós, a gente está entregando algo para Deus. Isso é altar. O que eu tenho que fazer na minha vida? Eu ser o altar. Eu abrir mão, às vezes, na maioria das vezes, dos meus desejos para servir à vontade de Deus. É dizer não para a minha ira, é dizer não para os desejos pecaminosos, é dizer não para tantas coisas e adorar a Deus. É quando você está no momento de dificuldade, no momento de prova e de luta, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A vontade de chutar o balde, a vontade de sair correndo, de largar tudo, de abandonar a igreja, abandonar o casamento, abandonar a empresa, abandonar tudo. E você não faz isso. Você não está sendo submisso à situação, submisso a Deus. Vai para a adoração, vai para o altar. Deus, eu estou aqui. O altar, ele pode ser simbolizado pela oração que você faz dentro da sua casa, na igreja. Pode ser por um tempo que você abre mão de algumas coisas da sua vida para gastar tempo na palavra de Deus. Então, quando a gente coloca o nosso altar, quando a gente canta no meio da prova, né, que é um sacrifício de louvor, gratidão, a gente canta quando a gente consegue uma bênção, a gente vai cantar para agradecer, né? Esse é um louvor de gratidão. Agora, o sacrifício de louvor é quando tudo deu errado e mesmo assim você fala, eu vou cantar. Eu vou adorar a Deus.
Então isso é sacrifício de louvor. Então, e esses sacrifícios são entregues no altar que a gente constrói para Deus. O altar também fala de algo muito importante, não só de sacrifício, renúncia, de adoração, mas também fala de união. Quando o profeta Elias, lá no capítulo 18, ele vai reconstruir o altar do Senhor, a Bíblia é muito clara que ele faz segundo a ordem do Senhor, como Deus me mandou, estou fazendo, e ele pega 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel. Mas olha que interessante, as tribos de Israel estavam divididas, tinha 10 para um lado e 2 para o outro. As 10 tribos se tornaram o Reino Norte, chamado Israel, também depois foi chamado de Samaria, e as 2 tribos do sul foi chamado de Judá, que era Judá e Benjamim, se tornou o Reino de Judá e o Reino de Israel. Então estava dividido na época de Elias. E Elias levanta 12 pedras. Ele não levanta 10 pedras, nem levanta 2. Ele levanta 12. O que a Bíblia está ensinando para nós? Que para ter sucesso, para ter a bênção de Deus, para o fogo de Deus descer, para a reconstrução continuar, para que o povo volte, para que aconteçam as bênçãos em todas as áreas, não dá para ter divisão. O povo não pode estar dividido. Ah, mas tinha briga política lá, das 10 para um lado e 2 para o outro, mas o altar tinha que ter as 12 pedras, porque diante de Deus tem que ter a união. Uma igreja que está dividida, que tem grupinhos e panelas, é impossível ter um altar levantado, é impossível Deus receber alguma coisa, é impossível Deus mudar sentenças, porque Deus muda sentenças em altares. Quando a gente sacrifica algo para Deus, Jesus, ele é o sacrifício perfeito, se entregou como oferta para Deus, Efésios diz. Mas Jesus também disse lá no livro de Lucas que uma casa dividida contra si mesmo, ela não fica de pé, a casa cai. Então o altar é lugar de união. E para unir, a gente tem que perdoar muitas vezes. Então o altar é um lugar de perdão, o altar é um lugar de comunhão, é um lugar de sacrifício, de renúncia, de adoração. Então, o que você tem levantado? Como é que está o seu altar? Às vezes está tudo unido, mas falta a renúncia, falta o sacrifício, falta colocar algo para queimar ali. E que nós sejamos a oferta. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus com o nosso culto racional. Então nós somos o sacrifício vivo que é consumido pelo fogo de Deus. O fogo de Deus é o mesmo fogo lá que queimava a sarça e a sarça não se consumia. Como eu sou um sacrifício vivo, eu sou queimado, mas não sou consumido. O fogo de Deus queima dentro do meu coração, a presença do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo está em mim, mas eu não sou destruído por causa disso. Pelo contrário, eu sou edificado. Qual que é o seu sacrifício hoje? Então, se você está vendo esse vídeo, é porque Deus ele quer que você edifique o seu altar novamente. Volte a orar, volte a jejuar, volte a dizer não para o pecado, volte a cantar para Ele, volte a fazer a obra, volte a se unir, ter união na família, união dentro da obra. Esse vídeo aqui vai chegar dentro de grupos de igreja, que tem igreja que está dividida, e Deus não está aprovando essa divisão. Então, Deus está dizendo, para que o fogo desça, precisa estar todo mundo junto, unido no mesmo propósito. Não quebre a sua união, não destrua o seu altar. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa hora. Que esse vídeo faça com que você sinta a presença de Deus, que você seja o altar de Deus e que o fogo de Deus queime aí no seu coração. Que você fala, Deus, eu quero mais. O que o Senhor quer de mim, Senhor Deus? O que o Senhor quer de mim? Eu quero tudo. O que o Senhor quer de mim? Eu vou fazer. É o altar? Eu vou levantar. É buscar mais? Eu vou buscar mais. É orar mais? Eu vou orar mais. É jejuar mais? Eu vou jejuar mais. É abrir mão das coisas do mundo para servir o Senhor? Eu vou abrir então. Mas eu vou estar na tua presença, Senhor. Eu vou estar na tua presença.
Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Que você possa, através desse vídeo, sentir a presença do Espírito Santo aí. Que você se sinta como um sacrifício. É o que eu sempre repito algo no final das minhas pregações. Todo sacrifício que Deus aceita, Ele põe fogo. E eu me ofereço todos os dias para Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável, dizer: oh Deus, põe fogo em mim. Põe fogo em mim. Que Deus coloque fogo aí em você hoje. Que Deus te incendeie aí hoje. Oh glória. Que Deus enche a sua vida do poder dele. Seja cheio do Espírito Santo. Que o seu altar esteja de pé. E que você se ofereça um sacrifício santo, vivo e agradável para Deus. Deus abençoe a sua vida. Curte, se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta e compartilha. E se não se inscreveu no canal, se inscreve aí para receber a notificação quando eu postar. Ativa o sininho para receber a notificação quando eu postar um vídeo novo. Deus abençoe a sua vida.